Voltamos com o Capital Geral nesta manhã de terça-feira. Recebemos aqui a bióloga a Clair Vieselli. Ela vem falar conosco sobre a questão da dengue, do mosquito, essa super mutação que esse bichinho está sofrendo. A gente fez uma pergunta fora do ar aqui, o Clair, eu acho que vale para a gente colocar no ar aqui. Seremos extintos pelo mosquito? Não tem arma biológica, guerra, doença, não, é o mosquito que vai acabar com a gente. Bom dia. Mosquito. Bom dia a todos. De fato, nós estamos perdendo a guerra. É um mosquito, nós estamos combatendo, existem várias alternativas hoje e, infelizmente, sim, nós estamos perdendo a guerra para o mosquito. Ele é muito versátil, se cria em qualquer lugar hoje, né? Pica várias pessoas ao mesmo tempo. Uma única fêmea consegue transmitir Quantas pessoas ela consegue picar? Ela consegue tranquilamente transmitir para mais de 10 pessoas. E ela vai fazer, porque ela a mesma mosquitinha. Ela vai produzir ovos várias vezes durante a sua vida, não vai ser uma única vez. Então a demanda de sangue que ela tem também é muito grande. Então o mesmo mosquito vai transmitir as doenças várias vezes, né? Isso é um problema muito grave. Agora, você falou que o mosquito vai se adaptando, né? Antigamente a gente ouvia falar, não deixe nenhum objeto que possa conter armazenar água limpa, que o mosquito quer água limpa para se depositar os ovos. Já não é mais, quer dizer, já se adaptou. Hoje qualquer tipo de água, pode ser água suja mesmo, que o risco está ali. Exatamente, porque o que acontece? Antigamente, o termo água limpa é muito antigo e é água limpa no sentido de não barrenta. As pessoas confundem isso quando a gente fala de água limpa, pensando, se tem uma água com matéria orgânica, uma água com folha na calha, por exemplo, com terra, ele não vai se reproduzir, não é isso. Água limpa no sentido de não barrenta. E aí criou-se uma confusão de que só em água limpa tem. Não. Tanto que a larva do mosquito da dengue precisa dos nutrientes, precisa de algas, precisa de matéria orgânica. Então, se eu tiver folha em decomposição, se eu tiver terra, vai ser ainda mais nutritivo para a larva. Por isso que em calha a gente encontra bastante mosquito, né? Bastante larva. Então, água limpa em qual sentido? Em sentido não barrenta. O restante tudo está valendo. Hoje a gente encontra a larva do mosquito em pocinhas mais paradas em rio, que antigamente não tinha. A gente encontra... Em rio? Rio? Rio. Rio é só borrachudo. Não é só água parada? Não é só, porque no rio forma aquela, principalmente em rios menores, que nas laterais, nas margens, forma aquelas pocinhas de água. Isso, fundo de vale. As nascentes, o fundo de vale, você encontra aquelas pocinhas de água parada. Nossa, o que a gente tem encontrado larva de mosquito da dengue? E aí, qual o agravante disso? Que não é mais só em estrutura. E isso se estende para a área rural, que até pouco tempo a área rural a preocupação era borrachudo apenas, né? E aí a preocupação aumenta mais ainda. Agora, a gente até comentou disso um pouco mais cedo e ontem também. O ano passado a gente teve uma situação relativamente tranquila em Cascavel, com poucos casos sendo registrados, confirmados. E esse ano a cidade já está numa epidemia. O que acontece? Por que tem esse comportamento? Num ano parece que o mosquito está sob controle, pouca incidência, e no outro ano, como estamos vivendo agora, essa epidemia, esse número de casos alto, o número de focos de mosquito muito alto. Por que acontece isso? E de forma rápida, né? De forma rápida. É exatamente como você falou. O ano passado estava tudo bem. Esse ano, o que aconteceu? Que esse ano está Porque em epidemia. Na teoria, de quem não tem conhecimento, não estuda isso, claro. Se a gente tinha pouco mosquito ano passado, tinha que ter poucos ovos para eclodir esse ano. Exatamente. E não é isso. Aí, o que nós precisamos entender primeiro, nós estamos em um período de chuvas constantes. Então, umidade tem à vontade, né? Segundo, as temperaturas estão bem elevadas, o que faz com que o mosquito tenha um ciclo de vida mais rápido. Então, ao invés dele concluir o ciclo todo em 35 dias, ele vai concluir em 20. Né? Então, isso faz com que ele, todos os ovos que tem que colocar, ele vai colocar em 20, não em 35 dias. Tá? Mas tem um outro agravante que a gente precisa entender. O mosquito, ele estava transmitindo principalmente dengue tipo 1, é um sorotipo. E nós estamos quase todos imunes já ao tipo 1, porque é o vírus que mais circula entre nós, é o mais comum no Brasil. Né? Perfeito, como quase todos nós já pegamos, nós estamos bem imunes a ele.
Só que o mosquito agora começou a transmitir o tipo 2, tipo 3, algumas regiões o tipo 4. Existe até um tipo 5, um sorotipo 5 que não tem no Brasil, está restrito à Ásia, por enquanto. Então, o que acontece? O mesmo mosquito está transmitindo outros sorotipos, outros tipos de vírus da dengue. E a esses nós não estamos imunes. Alguns desses vírus não circulavam mais na nossa região há 18 anos. E aí vem o problema, que vem um vírus novo e nós caímos. Tá? Então, é o mesmo mosquito transmitindo um tipo de vírus, um sorotipo a mais. E aí surgiu essa epidemia de repente. Essa é a melhor explicação. Nós tivemos em 19, né, aquela epidemia, tivemos 7 mortes, tudo, daí veio o advento do Covid, daí se esqueceu a dengue. Muitos dizem que é porque o pessoal ficou em casa, não tinha o que fazer, daí saía limpar o terreno, não sei, se isso talvez seja, né? Aí agora volta com força. O inverno, por exemplo, em 2023 a gente não teve frio, acho que talvez um dia ou dois, e nem geada teve, não teve informação de geada, pelo menos em Cascavel não teve. Isso justifica também ou não? Claro, tanto o inverno que mata o mosquito? o mosquito adulto pode até controlar, dependendo da temperatura que atingir. Não se cria. Mas os ovos não. Os ovos duram 1 ano e meio, independente de ter geada ou de estar extremamente seco em um calor absurdo. O ovo dura 1 ano e meio. Nessas condições adversas, quando ele encontrar água e temperatura adequada, ele eclode em 10 minutinhos, tem larva. Ele pode ficar congelado. Pode ficar congelado tranquilamente. Você fez uma experiência, não fez? No laboratório a gente tem, mas isso acontece não só com mosquitos, acontece, por exemplo, com escorpião. Escorpião, se você congela, uma semana depois tira ele do congelador e vai fazer uma identificação entomológica, tem que ter cuidado, porque de repente ele acorda e até te pica. Então, os insetos têm essa característica, porque os insetos, eles têm a temperatura do corpo equilibrada ou ajustada conforme o ambiente. É diferente de nós, que temos uma temperatura constante. Os insetos e os aracnídeos, não, eles se regulam com o ambiente. Por isso eles se adaptam tão bem. Está frio, o corpo deles fica frio, eles simplesmente desaceleram o metabolismo, tem um ciclo mais longo. Está calor, eles aceleram o metabolismo, tem um ciclo de vida mais curto, mas conclui todas as etapas normal. Agora, sobre o controle do mosquito, a gente ouve, recebe muita mensagem aqui, ainda ontem vi também num programa de televisão a pessoa dizendo o seguinte: eu já liguei para o pessoal da Endemias e pedi para mandarem o fumacê aqui e não mandam. Quer dizer, há uma certa confusão da população com relação à eficiência do fumacê para controlar a dengue. Na verdade, não resolve o problema e nem é indicado na maioria dos casos, porque ele não vai matar só o mosquito, né? Ele vai trazer outros problemas também. É que são medidas complementares. Eu preciso encontrar os criadouros, eliminar a larva. Para isso existe a eliminação mecânica, né? E, por exemplo, esfregar um potinho, um frasco que está com ovo, esfregar, não é só jogar fora. A eliminação mecânica é a limpeza mesmo. É a limpeza mesmo, e tem que esfregar, porque o ovo fica grudado no frasco. Então tem que eliminar. Uma possibilidade é essa. Eu tenho que fazer a eliminação mecânica, onde eu não consigo eliminar, eu preciso estar usando larvicida. Eu preciso também estar combatendo o mosquito adulto por meio de, hoje, produtos químicos principalmente, porque existem biológicos fantásticos que são usados para larva também. Que boa mata larva? Água sanitária? Vai matar. Falei que boa, cloro, água sanitária, né? O cloro mata muito bem, de forma muito eficiente. Mata sim. Mata? Mata. Colocar no ralo, ajuda? Isso, perfeito. Vai matar sim. Sifão, as pessoas não lembram que no sifão das nossas pias tem água parada. Ali se cria? Aí você fala, não, mas tem lá água e às vezes um detergente, né? Um sabão de mão, tem gordura. Não, aqui não se cria. Nossa, o que a gente tem encontrado. No sifão? No sifão. Aí você tem aquela água parada para não voltar o cheiro. Na curvinha ali, né? Na curvinha. E tem ralo, sifão, vaso sanitário, especialmente quando as pessoas viajam, ou tem um vaso na casa que é usado menos. Aquele banheirinho perto da churrasqueira. Aquele que você usa. Sabe, detalhes que passam despercebidos, tem mosquito ali. Colocar o quê? Água sanitária, então, na água? Pode colocar água sanitária. É aquele
espinho, não sei o que lá, colocam lá. Coloca água sanitária, escova, desinfetante, isso. troca essa água, né? E a quantidade de água? Pouca água já é suficiente? Nossa. Porque assim, a gente também, outra coisa que a gente recebe muita mensagem aqui, placas de trânsito que às vezes é aberta em cima aquele tubo de sinalização, a própria cerca, a gente tem em casa essas grades que são feitas de tubo, que também não tem a tampinha em cima. Isso tudo pode encher de água e servir de criador. Até uma laje eu já encontrei em laje, por exemplo, de uma estrutura de reservatório de água. Tem uma laje para suportar o reservatório. O reservatório, a caixa d'água está tampada, perfeita, sabe? Mas na laje acumula água. Que quantidade de água eu preciso? Sabe só aquele filetinho, aquela umidade? Só aqueles não precisa ser 2, 3 milímetros? Não. Então poça d'água na rua também. Exatamente, na calçada. Na calçada, a calçada irregular, que hoje nós estamos indo para um caminho correto, que são as calçadas drenantes. Mas onde a gente ainda encontra a calçada que é não drenante, que tem aquelas deformidades e acumula água, pronto, é suficiente. Em 10 minutinhos tem larva. Cascavel tem muitas árvores antigas, né? Essas árvores, algumas delas são ocas. Dentro dessas árvores também é comum acumular água. Mesma coisa, assim como plantas de bromélia, que naturalmente acumulam nas suas folhas. A gente fala na axila da folha, né? Que é bem na dobrinha. Tem que eliminar, tem que ficar constantemente. Choveu, vai lá e elimina. À noite está mais úmido, também acumula água, vai lá e elimina. É constante. Agora, 7h48, rapidinho, a participação do Gilberto. Tem uma dúvida bem interessante aqui. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Gilberto do Paulo Godoy. Viu quanto tempo demora para nascer um ovinho desse aí do mosquito da dengue? Será que demora só um ano? Será que demora mais? Será que esses ovinhos aí que nasceu todos esses mosquitos esse ano pode estar depositado aí há mais de um ano? Não sei quanto tempo demora para nascer um ovinho desse? A preocupação vale, porque se a gente já está vivendo uma epidemia com essa alta incidência, né? E o ano que vem? Se esses mosquitos, essas mosquitas todas deixarem seus ovos... Ano que vem é relativo, esse ano, né? Quando vira o ano, depois passar o inverno e tudo. Perfeito essa pergunta. Primeiro, uma única mosquitinha vai colocar até 1.500 ovos. E esses ovos vão permanecer aí 1 ano e meio no ambiente, se for necessário. Agora, no momento que tiver água e temperatura adequadas, em 10 minutos... tem larva. 10 minutinhos, eclode e já está com larva. É uma coisa assim incrível. Incrível. Por isso que nós estamos perdendo a guerra. É rápido, são detalhes. E aí nós temos hoje armas eficientes. Nós temos produtos químicos, produtos biológicos, nós temos tanto para combater a larva como para combater o mosquito adulto. A questão do fumacê, se ela for aplicada no horário correto, com o equipamento correto, ela vai funcionar sim. Mas tem os horários para isso. Mas só para o mosquito alado, né? Isso, só para o mosquito adulto, que está voando. Agora, eu preciso, além de combater o mosquito adulto, pensar em alternativas de residual. Residual é o quê? São aquelas aplicações pulverizadas, que tem uma gota maior. Esse vai ter residual, ou seja, a parede tratada vai ficar agindo contra os mosquitos por longos períodos. Aí eu tenho também os larvicidas, eu tenho as nossas ações de eliminação dos criadouros mecanicamente. Então é um conjunto, nunca é uma ação só. É isso que a gente precisa entender para nos fortalecer junto com endemias, junto com empresas privadas que atuam nesse segmento, são habilitadas para isso, junto com indústrias e com as pessoas de forma geral, levando informação exatamente como nós estamos fazendo agora, para ter uma ação de fato em conjunto. Agora, Clair, a gente convive com mosquito aí há séculos, né? Sempre existiu. E é cíclico. Volta e meia o mosquito vem, a gente vive uma epidemia, depois a gente consegue ter um certo controle, mas passa um tempo ele volta. E as pesquisas vão acontecendo no sentido de tentar encontrar uma solução definitiva, de acabar de vez com o mosquito. Existe algo avançado nesse sentido, para a gente ter um controle efetivo, realmente que acabe, que a dengue não volte a ter essa alta incidência? Te pergunto isso porque, assim, a vacina que surgiu agora também é uma coisa nova, né? Fantástica. Apesar de tanto tempo de convivência com mosquitos, de sofrer com frequência esse problema, a vacina só surgiu agora. E algum tipo de estudo que, de fato, venha para eliminar, para acabar com o problema? Tem algo nesse sentido acontecendo? O que nós temos hoje de mais novo, né? As maiores novidades que já estão no mercado. Nós temos hoje a bactéria Wolbach, que é uma bactéria que ela está presente em vários insetos, mas no mosquito da dengue não.
Aí pegaram essa bactéria e colocaram no mosquito da dengue. O que aconteceu? Se ela está com a bactéria Wolbachia, o mosquito não morre, mas ele não transmite nenhum vírus, ele não transmite dengue, zika, chikungunya. E aí já estão fazendo experimentos soltando mosquitos com bactéria Wolbachia para que no acasalamento com os que estão já no ambiente transmitam essa bactéria e ele pare de transmitir os vírus da dengue, zika, chikungunya, pare de transmitir as doenças. Então, isso é fantástico. Já está sendo usado em vários países, inclusive já tem testes no Brasil. Outra alternativa muito legal é o chamado Aedes do bem. Aedes é o nome científico do mosquito, que é Aedes aegypti. E esse Aedes do bem é o quê? São mosquitos produzidos em laboratório também, né? Produzidos no sentido de selecionados, né? Selecionados em laboratório. Eles vêm numa caixinha, você coloca água, vai emergir os mosquitos adultos e conforme ele vai emergindo os mosquitos adultos, ele vai saindo para o ambiente e no ambiente ele vai acasalar com as fêmeas e os filhotes vão sair da seguinte forma: o macho vai sobreviver, a fêmea vai morrer. Então a gente começa a ter populações só de macho. Isso é bom por quê? Porque o macho não pica, o macho não transmite doença, porque ele não precisa de sangue, ele se alimenta de néctar das plantas. A mosquita precisa de sangue para alimentar os ovinhos, né? Só a fêmea precisa. Então a ideia do Aedes do bem é começar a ter populações de machos apenas. Conforme acasala no ambiente, com as fêmeas que estão por aí, os filhotes nascem fêmeas deficientes, então elas morrem e os machos se proliferam normalmente. Ananias da Silva Lopes, que a situação está grave também em Nova Aurora. Temos a pergunta do Leandro, né? Do Parque Verde. Aí, Xará, bom dia. Ô Leandro, bom dia. Aqui é o Leandro também do Parque Verde. Eu gostaria de saber o seguinte sobre os mosquitos da dengue, cara. No mato, nesses matos aí que tem aqui na nossa região, tem plantas que acumulam água. Eles também se criam nessas águas? E isso como que pode ser feito para abater esse bicho aí? Muito bem, Leandro. É exatamente isso. Até nessas situações, apesar de em uma mata nós termos mais predadores naturais. Então, se pega numa área rural, tem bastante predador. Lagartixa, tem, passarinho. Né? Nós temos. Então, o problema é menor, mas ele ainda assim existe. Então, é uma situação muito mais difícil de controle, porque como que você vai fazer uma ação mecânica de eliminação dessa água parada em uma mata? Então, é bem viável, bem interessante a tua pergunta, Leandro. Você falou dos testes, pesquisas, os estudos que vêm sendo feitos para encontrar uma forma de eliminar ou de controlar o mosquito, mas isso tudo ainda é muito precoce, prematuro, quer dizer, de forma eficiente mesmo, a alternativa mais adequada, mais indicada é fazer a eliminação dos criadores, e aí é a limpeza, é colocar a mão na sujeira mesmo e fazer o trabalho de casa. Colocar a mão na massa, contar com todos, né, uma ação em conjunto. Nós tivemos, alguns anos atrás, a erradicação por quase 10 anos do mosquito no Brasil. E aí quem que trouxe de volta? Quem que trouxe de volta? E você pergunta, mas o que eles fizeram há tantos anos atrás que deu certo e hoje nós temos tantas alternativas e não está dando certo? Mas na época, o que foi feito é uma ação, um arrastão com produto que era eficiente e interessante, que hoje nós temos muito mais produtos mais seguros, mais eficientes, mais avaliados, né? Mas na época foi feito um arrastão de aplicação geral em todos os ambientes, utilizando aplicação de produto, e nós ficamos quase 10 anos sem o problema no Brasil. Nós erradicamos, mas com arrastão. Exército entrou e fez um arrastão, não tinha aqui não tinha isso. Foi feito esse arrastão geral, com tratamento de produto que tinha residual para ficar controlando ele. Então o mosquito pousa na parede, ele vai morrer e ele tem que pousar em algum momento, né? E esse arrastão deu certo, nós ficamos quase 10 anos no Brasil sem mosquito. Isso na época do Oswaldo Cruz? Exatamente. Há muitos anos, exatamente. Há um século atrás. Exatamente. Aí você veja, um século atrás nós conseguimos erradicar, e o que está acontecendo que hoje não conseguimos? Mas a gente não consegue implantar esse tipo de ação
no sentido de arrastão, igual foi feito há 100 anos atrás. Né? Claro que na época foi feito, talvez sem uso de equipamentos de proteção individual, sem muitos parâmetros de cuidado, no sentido de cuidado com a segurança ao produto químico. Mas nós ficamos quase 10 anos sem o mosquito. E hoje, com produtos melhores, formulações melhores, equipamentos de segurança que tornam o aplicador e as pessoas imunes não, mas seguras, né, essa aplicação, a gente não está fazendo isso. Né? Tá certo. Obrigado a Clair Aparecida Vieselli, responsável técnica, né, doutora Clair. Foi professora, né? Continuou professora? Fui professora por 10 anos, por 14 anos. 14 anos. E hoje, sim, algumas aulas, principalmente na pós-graduação, ainda ministro, gosto demais mesmo de ministrar aulas. Então, algumas aulas a gente ainda se arrisca a falar um pouquinho. Responsável técnica pela Briolimp, gentilmente atendendo ao nosso convite para falar um pouco sobre esse bichinho que está nos causando transtornos e calafrios, literalmente calafrios. Um abraço, doutora, bom dia. Bom dia, muito obrigada.